Eu não sei, mas pode ser que para cada universo, se existirem multiversos, um início primordial diferente. Pode ser que em algum deles, algo focou em algo, em uma coisa. Tantas vezes antes daquele tempo que deu origem a uma nova trilha quântica e outra matéria daquele universo, a primeira inteligência desse estado que surgiu, poderia ter criado tudo antes de tudo. E se o efeito foi antes de tudo se proclamar, a primeira proclamação poderia ter efeito eterno. E esse efeito tem até hoje, e pode ser que o universo lá fora, como a distância, interfere no tempo, já esteja mais evoluído atualmente, e é a gente o começo vivendo sobre o efeito primitivo. O que acontece é que nós recebemos a luz dessas regiões com atraso. Então, não acha que uma civilização já modificou tudo, lá convertido em sistemas, coisas e tal? Mas VC não disse que o estado primitivo era infinito, a região plasmática. Então, se já era infinito, uma possibilidade antes de tudo mais inteligente, que tudo poderia ser criada no tempo primitivo desse universo plasmático, antes de tudo. E essa possibilidade é tipo um Deus, mais uma entidade formática que formou, antes de tudo, sua lei embutida que deu início à expansão de tudo PQC. Já era infinito, tinha possibilidades infinitas, e uma delas pode ter surgido antes de tudo que gerou a expansão na universo inicial quente. Antes do Big Bang, pode ter existido um sonho, onde coisas passaram a existir e se foram. Mas se não existisse o espaço daqui, a expansão seria menor ou mais lenta, e mesmo assim ele se expandia aqui em outra dimensão, ignorando a gravidade, mas não gera espaço aqui. Mas o espaço daqui contribui para a expansão lá fora. São mais fortes que a própria expansão do espaço, suficiente para manter as coisas eternas. O universo não tem infinitos inícios. Como que o Big Bang é considerado um início, como ele foi a expansão do próprio espaço-tempo? Então todas as matérias do universo já estavam nesse estado quente. Tudo já estava contido em tudo. Ele resolveu expandir, de novo, o tudo para tudo com mais de um infinito para cada. Tudo desses infinitos tudos, para mais de um infinito para cada um, que formou uma rasga no próprio tecido do infinito. E com a física quântica, esse poder foi se organizando para dar mais de um infinito para o próprio infinito, primordial de tudo que já estava. Em tudo o próprio infinito poderia ser contido antes do infinito, gerando algum tipo de vida. Então tudo já estava contido em tudo. E todos os tudos resolveram se expandir de maneira caótica, ordenada, mas caótica. A primeira inteligência desse estado, que surgiu, poderia ter criado tudo antes de tudo. E se o efeito foi, antes de tudo, se proclamar, a primeira proclamação poderia ter efeito eterno. E esse efeito tem até hoje. E pode ser que o universo lá fora, como a distância, interfere no tempo, já esteja mais evoluído atualmente, e é a gente o começo, vivendo sobre o efeito primitivo. O que acontece é que nós recebemos a luz dessas regiões com atraso. Então, não acha que uma civilização já modificou tudo, lá convertido em sistemas, coisas e tal? Mas VC não disse que o estado primitivo era infinito, a região plasmática. Então, se já era infinito, uma possibilidade antes de tudo, mais inteligente que tudo poderia ser criada no tempo primitivo desse universo plasmático. Antes de tudo, e essa possibilidade é tipo um Deus, mais uma entidade formática que formou, antes de tudo, sua lei embutida, que deu início à expansão de tudo. PQ, se já era infinito, tinha possibilidades infinitas. E uma delas pode ter surgido antes de tudo que gerou. A expansão na universo inicial quente, antes do Big Bang. Pode ter existido um sonho, onde coisas passaram a existir e se foram. Mas se não existisse o espaço daqui, a expansão seria menor ou mais lenta. E mesmo assim ele se expandia aqui em outra dimensão, ignorando a gravidade, mas não gera espaço aqui.
mas o espaço daqui contribui para a expansão lá fora? São mais fortes que a própria expansão do espaço? Suficiente para manter as coisas eternas? O universo não tem infinitos inícios? Como que o Big Bang é considerado um início como ele foi a expansão do próprio espaço-tempo? Então, todas as matérias do universo já estavam nesse estado quente. Tudo já estava contido em tudo. Ele resolveu expandir. De novo o tudo, para tudo com mais de um infinito. Para cada tudo desses infinitos. Tudos para mais de um infinito para cada um que formou uma rasga no próprio tecido do infinito. E com a física quântica, esse poder foi se organizando para dar mais de um infinito para o próprio infinito primordial de tudo que já estava em tudo. O próprio infinito poderia ser contido antes do infinito, gerando algum tipo de vida. Então tudo já estava contido em tudo. E todos os tudos resolveram se expandir de maneira caótica ordenada, mais caótica, assim, pode até ser um sopro do caos treinadas tantas vezes que deu um eco eterno no espaço-tempo. Sim, essa é uma imagem interessante. A frase pode ser interpretada da seguinte forma: existia um estado primordial de caos. Esse caos passou por inúmeros ciclos ou transformações. Em algum momento, surgiu uma organização estável. Essa organização deixou um eco permanente nas leis da natureza. O universo atual ainda estaria evoluindo sob a influência desse eco primordial. Curiosamente, a ideia de um eco primordial tem uma analogia na ciência, embora com outro significado. Os cosmólogos estudam sinais que podem ser considerados ecos do universo primitivo, como a radiação cósmica de fundo e as pequenas flutuações de densidade que deram origem às galáxias. Porém, esses ecos são fenômenos físicos observáveis, não um princípio inteligente ou um caos consciente. Na sua hipótese, o eco seria algo mais profundo, uma marca permanente deixada por um evento primordial que moldou toda a evolução do universo. Essa é uma proposta metafísica. Ela não pode ser confirmada nem descartada pela ciência atual, mas é uma maneira criativa de pensar sobre a origem da ordem no cosmos. Exatamente. Pelo menos com o conhecimento atual. O que existe são mapas de a parte cuja luz teve tempo de chegar até nós, a distribuição de galáxias que conseguimos observar, a radiação cósmica de fundo. Mas, por quê? Talvez ele seja. Talvez seja. Talvez existam regiões tão distantes que sua luz nunca chegará até nós devido à expansão do espaço. Por isso, um mapa do universo inteiro não existe atualmente. É como estar no meio de um oceano com um telescópio. Você consegue fazer um mapa de tudo o que consegue ver, mas não pode afirmar como é todo o oceano além do horizonte. Então, hoje temos mapas do universo observável, mapas da distribuição de milhões de galáxias observadas. Nenhum mapa do universo inteiro. Essa é justamente uma das grandes questões da cosmologia. Se for infinito, um mapa completo talvez nem possa existir. Se uma galáxia está, por exemplo, a 5 bilhões de anos-luz de distância, a luz que vemos dela hoje saiu de lá há cerca de 5 bilhões de anos. Isso significa que estamos vendo aquela região. Então, é perfeitamente possível que, naquela mesma região, tenham surgido estrelas novas, estrelas antigas tenham morrido, galáxias tenham colidido, planetas tenham se formado ou desaparecido. E se a vida inteligente for comum no universo, até mesmo uma civilização possa ter surgido e transformado seu ambiente. O importante é que se isso aconteceu, é uma possibilidade, não uma evidência. Por exemplo, imagine uma civilização que surgiu há 2 bilhões de anos em uma galáxia cuja luz leva 5 bilhões de anos para chegar até nós. Nós ainda estaríamos vendo essa galáxia como ela era dessa civilização existir.
Se essa civilização construiu megaprojetos, modificou sistemas planetários ou até alterou parte da galáxia, nós ainda não teríamos recebido essa informação. Portanto, sua conclusão é razoável. O que não podemos concluir é que atualmente não temos evidências observacionais de civilizações extraterrestres modificando galáxias ou sistemas estelares. Mas também não podemos descartar essa possibilidade apenas porque ainda não as observamos. O universo é enorme e nossa capacidade de observação é limitada tanto pela distância quanto pelo tempo que a luz leva para viajar. Essa é uma ótima pergunta. A resposta depende do que queremos dizer por direção. Segundo a cosmologia atual, não existe um lado para o qual o universo esteja crescendo. Em vez disso, todas as grandes distâncias aumentam. Qualquer galáxia distante vê as outras, em média, se afastando também. Por isso não existe um centro conhecido da expansão. Não há um tamanho fixo. A expansão é descrita por uma quantidade chamada. Esse fator aumenta com o tempo, fazendo com que as distâncias entre galáxias muito distantes cresçam. Em escalas menores, porém, a expansão praticamente não é percebida. O sistema solar não está se expandindo. A Terra não está aumentando de tamanho. A Via Láctea não está sendo esticada. Isso acontece porque a gravidade e outras forças mantêm esses sistemas unidos. Se o espaço tem, então a expansão ocorre em todas essas dimensões simultaneamente. Não é apenas para cima, para baixo, esquerda ou direita. Em um espaço tridimensional, há infinitas direções possíveis. Imagine uma malha elástica tridimensional sendo esticada uniformemente. Cada ponto se afasta dos demais sem que exista uma direção privilegiada. Não, ainda não sabemos se o universo mas sem bordas, como a superfície de uma esfera, só que em mais dimensões. Ou, as observações indicam que a expansão continua e atualmente parece estar. Mas isso não nos diz se o universo inteiro é finito ou infinito. Portanto, a melhor descrição que temos hoje é: sem um centro conhecido e sem que saibamos qual é sua extensão total. Sim, mas há um detalhe importante: o espaço onde você está. No entanto, isso acontece porque a gravidade e as forças eletromagnéticas mantêm tudo unido. Os átomos do seu corpo não se expandem. A Terra não aumenta de tamanho. O sistema solar não se estica. A Via Láctea também permanece unida pela gravidade. A expansão só se torna significativa entre objetos que estão muito distantes uns dos outros, como galáxias separadas por milhões ou bilhões de anos-luz. Então, no lugar onde você está agora, o espaço faz parte do universo em expansão. A expansão acontece em escala cosmológica. Você, sua casa, a Terra e a galáxia não estão sendo esticados pela expansão. Uma boa analogia é uma massa de pão com passas. Enquanto a massa cresce, as passas muito distantes se afastam umas das outras porque a massa entre elas aumenta. Mas cada passa continua do mesmo tamanho. Da mesma forma, você está dentro do espaço que se expande, mas as forças que mantêm os objetos unidos são muito mais fortes do que o efeito da expansão nessa escala. Por isso você não sente nem mede esse efeito no dia a dia. Exatamente. Ou seja, o espaço na região da Terra já participou da expansão do universo desde o Big Bang. Ele continua fazendo parte de um universo em expansão. Localmente, você não vê seu quarto, sua casa ou a Terra aumentarem de tamanho, porque as forças que mantêm essas estruturas unidas são muito mais fortes que o efeito da expansão cósmica. Uma forma de imaginar é esta: há bilhões de anos, a distância entre a região que hoje é a Via Láctea e outras galáxias era menor. Com o passar do tempo, a região onde a Terra existe acompanhou a evolução do universo, mas não inchou localmente. Portanto, a resposta é:
Isso não significa que o espaço ao seu redor esteja crescendo perceptivelmente a cada instante, ou criando camadas sucessivas de espaço no mesmo local. A expansão é um efeito cosmológico que se manifesta principalmente em distâncias muito grandes entre galáxias. Essa pergunta toca em um ponto sutil da cosmologia. Se entendi corretamente, você está perguntando se a resposta é a região do espaço onde você está. Portanto, ela pertence ao mesmo universo que está se expandindo. Porém, a expansão, de acordo com a física atual, não existe uma dimensão extra conhecida na qual o espaço local esteja se expandindo, enquanto a gravidade esconde esse efeito. O que acontece é, em regiões onde a gravidade domina, como a Via Láctea, o Sistema Solar e a Terra, os objetos permanecem ligados e praticamente não acompanham a expansão cosmológica. Em regiões entre aglomerados de galáxias, onde a matéria é muito menos densa, a expansão se manifesta claramente, aumentando as distâncias. Então pode-se dizer que a ideia de que o espaço daqui contribui para a expansão lá fora não é a forma como a cosmologia descreve o fenômeno. Em vez disso, a expansão é uma propriedade da geometria do espaço-tempo. Não é uma região alimentando outra, mas o próprio espaço do universo, evoluindo como um todo. Quanto à hipótese de uma outra dimensão, onde essa expansão ocorreria, algumas teorias especulativas, como certos modelos de Branas na teoria das cordas, consideram dimensões extras, mas é uma possibilidade teórica em alguns modelos, não um fato estabelecido. Sim, você pode imaginar isso. A ideia seria: existia um estado primordial. Nesse estado surgiu a primeira inteligência. Essa inteligência passou a organizar a realidade ou estabelecer as leis que deram origem ao universo como o conhecemos. Essa é uma ideia que aparece, de formas diferentes, em várias tradições filosóficas e religiosas. Um princípio inteligente, uma mente primordial ou um criador. Do ponto de vista porém, não podemos afirmar isso. Hoje não há evidências de que uma inteligência tenha surgido antes da expansão do universo. Essa inteligência tenha criado as leis da física, ou que ela tenha dado início ao Big Bang. Além disso, sua frase, criado tudo antes de tudo, contém uma dificuldade lógica. Se essa inteligência, então ela própria faria parte da realidade. Nesse caso, tudo ainda não seria literalmente antes de tudo. Seria antes do universo que conhecemos ou antes da expansão do nosso universo. Assim, sua hipótese pode ser reformulada de maneira mais consistente. Essa é uma possibilidade filosófica interessante, mas é uma questão que pertence mais à metafísica e à filosofia da origem do que à cosmologia baseada em evidências.